Glorifico a Deus por, apesar das correrias da semana, do dia a dia, né? Nós conseguimos nos reunir aqui hoje para louvar, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Vamos utilizar esse tempo, esse momento agora para meditarmos um pouco na palavra do Senhor, naquilo que Ele compartilhou comigo, e eu gostaria de compartilhar também com os irmãos nessa noite. Se encontra lá em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Deixa eu abrir aqui. A minha versão, como eu sempre falo, é um pouquinho diferente. A gente vai ler um cadinho, tá? Como dizia minha avó, um cadinho. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e nele não há nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, capítulo 2, versículo 1. Perdão. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, o que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Mais alguns versículos. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É um mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passada e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Vamos parar aí. A gente lê um pedaço grande mesmo. Eu queria compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa palavra. Mas vamos curvar nossa cabeça e orar, falar com Deus. Senhor Jesus, na tua presença estamos, Senhor. Eu me coloco diante das tuas mãos para que o Senhor possa me usar segundo a tua vontade e o teu querer. Como eu sempre falo, Senhor, que seja a minha voz, Senhor, mas que seja a tua palavra saindo da minha boca, meu Pai. Em nome de Jesus, pela tua misericórdia, fala com a tua igreja através da tua serva, Pai. Em nome de Jesus, amém. O apóstolo João, ele escreve essa carta e outras cartas e outros livros, essa carta em específico, com a intenção de combater algumas heresias que já existiam na igreja do primeiro século. A gente está falando aí em papo de menos de 100 anos, antes do ano 100, que seria mais ou menos isso, finalzinho, quase no ano 100, e já tinha algumas heresias disseminadas no meio da igreja. E João, ele começa essa carta falando que eles estavam escrevendo a respeito da palavra de vida e tal, que ele olhou com os próprios olhos, que ele viu, que nossas mãos tocaram. Ou seja, de primeira, assim, no início da carta, João meio que, ao meu entender, dá logo uma carteirada. Essa galera aí, eles estão pregando uma coisa diferente para vocês do que a gente pregou,
que a gente ministrou para vocês. Nós ministramos, os apóstolos ministraram, vocês foram salvos, vocês foram alcançados pela verdade do Evangelho, e no meio de vocês surgiram pessoas pregando coisas diferentes daquilo que a gente falou para vocês. Então vamos lá, que agora quem está falando é quem viveu, não quem foi alcançado pela mensagem. Eu estava lá, eu vi, eu toquei em Jesus, eu estava com ele, e estava mesmo, que era um dos mais próximos, o apóstolo João, dos mais próximos de Jesus. Esteve inclusive lá no momento que todo mundo correu, quando Jesus foi preso para ser crucificado, ele ficou lá junto. E dentre as, se é que se pode dizer, a palavra ironia, ou algumas coisas que Deus faz assim, que são peculiares e a gente não entende muito bem, pela história, pelos escritos, todo mundo que correu, que fugiu para não morrer, para não ser capturado junto com Jesus, teve morte horrível. Todos os outros apóstolos tiveram uma morte terrível. E João, aparentemente, segundo os escritos, foi o único que não. Ele morreu, ele foi preso, não por não tentarem. Tentaram matá-lo de várias formas. Milagrosamente, algumas vezes, ele escapou da morte e morreu de velhice, pregando a palavra do Senhor dentro da comunidade cristã em que ele estava inserido, divulgando o Evangelho. E os outros apóstolos que fugiram, que correram da morte naquele momento, ao contrário de João, todos, pelo nome do Senhor, tiveram uma morte como Marte. Foram assassinados de várias formas criativas, até que se pode dizer, que existiam de torturas e mortes na época pelo Império Romano. Então João, ele vem dizendo que ele viveu naquela época, que ele estava com Jesus, que ele teve acesso a Jesus. E olha só, esses caras estão dizendo alguma coisa para vocês. Acreditem em mim, porque eu estou falando a mensagem verdadeira, a palavra de vida, porque eu estava com a palavra de vida. Eu andei com o verbo vivo que era Jesus. Eu aprendi dele e estou passando para vocês. E dentre algumas heresias que já existia na igreja naquele momento, nas igrejas, em algumas naquele momento, uma das que João vinha combatendo nessa carta era algo do tipo assim: o homem, a alma do homem é boa. O homem, em sua essência, ele é bom. Nós temos uma alma boa, ou um espírito, uma parte imaterial boa. O que é ruim, o que peca, o pecado, está aqui nessa carne. Aqui que está o erro. Aqui peca, aqui. Aí alguns utilizavam disso. Não, a gente tem que se abster de todas as vontades da carne. E outros utilizavam para libertinagem. Se a minha alma é boa, se a minha alma é pura e o pecado está na carne, eu posso pecar à vontade, porque eu peco na carne. Se eu morrer, a carne vai ficar aí, é minha alma, meu espírito que vai para Deus. Ou então, se eu for arrebatado, o corpo vai ser transformado, essa carne já não vai existir, e o meu espírito é bom, eu já aceitei a Jesus, eu já estou com Deus. E João, ele vem tentando combater esse tipo de heresia. E eu lendo isso, me lembrou algumas pessoas que hoje em dia, acredito que a maioria dos irmãos já tenham escutado, talvez eu até tenha falado isso aqui outra vez, que às vezes a gente conversa com alguma pessoa que está afastada, ou que nunca chegou a aceitar Jesus, mas que conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus e prefere não seguir ou ver problema na igreja por qualquer motivo. E a pessoa fala: não, mas eu tenho temor de Deus. Deus conhece meu coração. Essa é a frase. Deus conhece meu coração, Deus sabe do meu coração, Deus sabe da sinceridade do meu coração. E é tipo assim, Deus sabe do meu coração, Deus conhece o meu coração. Mas enquanto isso, Deus conhece o meu coração, eu vou fazendo tudo que é de errado. Eu não me esforço nem um tiquinho para tentar andar no caminho certo. Porque Deus conhece o meu coração, que Ele sabe que eu tenho talvez uma intenção de no futuro, de que eu sou uma pessoa assim boa, eu posso fazer qualquer coisa de errado. Deus conhece, não, eu tenho temor de Deus, Deus conhece o meu coração. Estava até refletindo, porque uma pessoa chegou a me falar isso: Jesus, o Senhor conhece o coração. Aí eu, caraca. Se o Senhor conhece o coração daquela pessoa, e essa pessoa está fazendo tudo isso aí que eu vinha conversando com ela, e ela não esboça nenhuma intenção de fugir ou de jogar de lado tudo isso, o que se passa verdadeiramente no coração dessa pessoa?
Porque nós seres humanos, a gente só vê as atitudes da pessoa, a gente só vê aquilo que a pessoa faz. A gente não sabe o que a pessoa pensa. Mas eu fiquei pensando, cara, se essa pessoa ela só se inclina para esses tipos de coisas, ela não quer deixar isso, ela se agarra, qual o desejo do seu coração verdadeiramente? O desejo do seu coração verdadeiramente é se afastar disso? O esforço do seu coração é esse e você não consegue? Ou você está dizendo isso da boca para fora para tentar botar panos quentes? A gente tem mania assim, de botar panos quentes nos nossos erros, desculpa, a gente sempre arruma desculpa pra gente. É uma realidade. Eu falo a gente porque eu não estou distante não, tá? Eu estou no meio, eu estou incluída, eu estou inserida. E como tem essa questão também de que eles acreditavam que a carne pecava, alguns deles acreditavam até que quando Jesus veio à Terra, ele não era carne, ele não era homem. Se ele não era homem, ele não morreu por nós. Se ele não morreu por nós, não existe perdão dos pecados. Eu vou pedir perdão dos pecados para quê? Para quem? No caso seria isso, e João também vem discorrendo a respeito disso na passagem. E o apóstolo ele vem fazendo uso de termos antônimos de luz e trevas, sempre coisas contrárias. A luz significando a pureza de Deus, a santidade de Deus, e as trevas, a imoralidade, o pecado da humanidade, o pecado humano. E ao ler isso, que ele diz, Deus é a luz, e nele não há nenhuma escuridão, no 1:5. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Aí eu comecei a me fazer algumas perguntas dentro disso tudo e pensei, é possível a gente estar com Deus, estar em Deus, estar na luz e viver em trevas? E viver na imoralidade? Trevas no sentido de imoralidade. Trevas não é, nesse sentido, não é problemas, trevas não é tribulação, trevas não é prova. É imoralidade humana. É possível estarmos em Deus e vivermos na imoralidade? É possível estarmos em Deus e vivermos maquinando coisas ruins? Vivemos... A gente já tem essa questão um pouco cultural aqui no Brasil, que a gente chama de jeitinho brasileiro. Viver tentando levar uma vantagem, às vezes ilicitamente em alguma situação. N coisas, gente. Uma conta de luz. Eu acho que foi o Vinícius que falou aqui uma situação que aconteceu lá em casa com a conta de luz. E coisas assim. Coisas simples do dia a dia. Coisas do, todo mundo faz. Isso já é normal. Mas é certo? Essa semana no trabalho a gente passou por uma questão assim. A gente está fazendo um trabalho de aplicação da Prova Brasil em algumas escolas públicas e algumas particulares para verificar o avanço, o progresso dos alunos em algumas séries, né? Para fazer estatística, que depois sai lá no jornal, os alunos da série tal têm um aproveitamento tanto em matemática, tanto em português. É tudo medido por essa prova. E tem um recurso que a empresa dá, é um extra, é fora do nosso trabalho. Tem um recurso que a empresa dá e as pessoas têm que administrar esse recurso e prestar contas. Então, alguns já estavam vendo um jeito de fazer aqui para você botar ali, pega a nota daqui, puxa de lá. E eu tô só olhando, Jesus, que luta. Que é isso, Senhor? Como se bobear, a gente mesmo crente, chega na nossa mão a possibilidade de darmos esses jeitinhos para tentar levar vantagem em alguma coisa. Graças a Deus não era eu que estava administrando, não, tá? Eu estava só observando. Só no trabalho braçal mesmo. Mas eu vi se apresentar essa oportunidade na frente de uma pessoa, a pessoa que é evangélica.
E graças a Deus, essa pessoa, ela rejeitou, ela não aceitou. E eu glorifiquei a Deus ali, o Senhor dá força mesmo. O Senhor ajuda a minha irmã mesmo a rejeitar esses pratos do inimigo. Mas às vezes parecem pra gente facilidades mesmo. Coisas que a gente pode achar que naquele momento a gente vai tirar algum proveito. Mas é imoralidade. E a gente não tem como estar na luz e estar nas trevas. Não tem como viver duas vidas. Não tem como ter uma vida aqui na igreja e outra lá fora. Não tem como. Você pode até conseguir, talvez, conciliar isso. Mas quem é mais importante, aquele que vê o nosso coração, que conhece todas as coisas, está vendo. Ele está vendo se aqui eu sou uma pessoa e lá fora eu sou outra. Se aqui eu pareço que sou calma, sou temperada e lá fora eu me explodo e eu faço e aconteço. Irá não é pecado, logicamente. Só que a gente não pode deixar a ira nos conduzir, a emoção nos conduzir ao pecado. E dentro disso, dentro da questão do é possível estar em Deus e viver na imoralidade, pode vir na gente o pensamento de, poxa, Érica, mas eu sou tão falho, eu erro, eu vacilo, eu dou minhas vaciladas. Eu também. Às vezes eu falo quando não devia falar, quando eu vejo, já falei, e a gente pede perdão. Mas há, se assim pode se dizer, certa diferença. Não que não seja tudo pecado, é tudo pecado e todo pecado traz a morte e nos separa de Deus. Mas há aqueles pecados que são tropeços no caminho, que eu costumo dizer, são tropeços, são pedras no caminho, que a gente passou e tropeçou. E deu um ruim, e foi quando a gente viu, caraca, errei. Me perdoa, meu irmão, eu errei com você. Me perdoa, eu errei com você, eu fiz besteira, eu falei que eu não devia ter falado, eu te magoei. Me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu falei besteira para o meu irmão. Agora também existem os casos em que a premeditação maquina e fica pensando e remoendo porque eu vou fazer, que eu vou falar, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo, que eu vou aquilo outro. E a gente vai semeando e deixando crescer isso dentro da gente. E é justamente isso que Tiago fala, que a gente é tentado por as nossas próprias concupiscências, por aquilo que a gente vê, pelos nossos próprios desejos e deleites. E se a gente deixar isso crescer dentro de nós, isso se torna pecado até a ponto de extravasar. Abrindo um parênteses gigante para isso, Deus tem perdão para todo tipo de pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É só nos aproximarmos de Deus, nos entregarmos a Ele e falar, Senhor, me perdoa, eu reconheço que eu errei, me perdoa, tem misericórdia de mim. Mas ao mesmo tempo que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado, o Senhor Jesus ele também está disposto a nos ajudar na mudança do nosso caráter. Que pecados sejam erros e tropeços, às vezes inevitáveis na vida da gente. E que nós tenhamos o ouvido desagravado e sensível à voz do Espírito Santo, quando Ele falar com a gente que a gente errou, e o coração contrito. Para assim como o Davi, quando recebeu aquela palavra de que ele tinha errado, que o errado era ele se rasgou e se jogou, que a gente possa também reagir assim ao nosso Deus, à voz do Espírito Santo, quando Ele falar conosco nas nossas vidas. O Senhor perdoa, o Senhor ele está disposto a nos perdoar, mas Ele também está disposto a nos ajudar a transformar o nosso caráter, para que nós venhamos ter verdadeiramente uma vida transformada e não vivermos nas trevas, nas imoralidades. E vivermos, nos aproximarmos da luz. Porque quando a gente se aproxima de alguém que começa a conviver muito com alguém, um amigo, às vezes um parente que você não era tão próximo, ou aquele parente que você é próximo, se reparar, fala do mesmo jeito. A gente estava até conversando com o Vinícius, que a gente foi visitar o meu pai, de uma família que os pais eram do Nordeste, mas os filhos não. Os filhos nasceram aqui, mas como é que os filhos falam? Com o sotaque do Nordeste. Misturado com um pouquinho de carioca, mas daquele jeito carregado do Nordeste, mesmo sem ter morado lá.
Porque conforme a gente convive, que a gente se aproxima, a gente começa a adquirir aquelas características daquela pessoa. É natural. Então, quando a gente se aproxima de Deus, que a gente se aproxima da luz, é natural que o nosso caráter seja transformado, que a gente passe a ter um caráter mais parecido com o caráter de Cristo. E essa é a intenção. Que sejamos cristãos, pequenos cristos, o mais parecido com o Cristo possível. Que as pessoas olhem para a gente e vejam a diferença. Que as pessoas olhem para a gente e vejam que é uma pessoa realmente diferente, não simplesmente pela roupa, não simplesmente pelo jeito de falar, mas pelo Espírito Santo que está dentro de nós, que extravasa, que transborda nas nossas vidas, e a ponto de alcançar aos que estão ao nosso lado. Que nós sejamos transformados a esse ponto. E ele continua falando sobre quem conhece a Deus e quem tem comunhão com Deus. E a pergunta seria, quem conhece a Deus e tem comunhão com Deus é o que não peca? Mas ele diz, é o que anda na luz, que guarda os mandamentos e o que ama o seu irmão. Genericamente, seria, é o que não peca. Se você ama o seu irmão, você não vai usar da ira que você está sentindo para agredir o seu irmão com palavras ou ações ou fisicamente. Se você ama o seu irmão, você não vai cometer nada contra ele. Se você tem comunhão, conhece a Deus, se você guarda os mandamentos, consequentemente, você busca não pecar. Mas João, ele já previu que todos nós pecaríamos, somos humanos, somos naturais, somos sujeitos a falhas ainda, não temos um corpo transformado. E ele diz pra gente, mesmo prevendo que a gente pecaria, ele nos orienta a não vivermos caídos no pecado, a não vivermos em estado de imoralidade, a não vivermos nas trevas. 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo isso para que vocês não pequem. Não pequem. Mas se alguém pecar, ou seja, ele já previa que tudo aconteceria, que nós somos seres naturais e erramos e temos falhas. Temos Jesus Cristo, que é o correto, em algumas versões, o justo. Ele nos defende diante do Pai. Por meio dele, os nossos pecados são perdoados. Nós, como eu falei, mas torno a repetir. Nós temos o perdão dos nossos pecados em Jesus pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas o próprio Jesus está disposto a nos ajudar a transformar, a mudar o nosso caráter para o mais parecido com o caráter dele próprio. A ponto que a gente não viva mais nas trevas, na imoralidade, na vida errada, e que a gente se aproxime cada vez mais da luz. Quando a gente se aproxima da luz, da pureza de Deus, as trevas vão indo embora, as trevas vão saindo. Nós precisamos dedicar a nossa vida na busca incessante dessa luz, da pureza espiritual de Deus, da santidade de Deus. Porque, como eu disse, quanto mais a gente chega, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a luz espanta as trevas. Mais o desejo de Deus a vontade de estar com Deus, de ser parecido com Deus, é intenso a ponto de fazer a gente renunciar às imoralidades. Nós precisamos dedicar a nossa vida a cumprir aquilo que Jesus colocou para a gente. E a gente não pode se entregar simplesmente às desculpas. Porque a gente tem desculpa para tudo. A gente, para qualquer situação, para nós mesmos, a gente tenta passar o pano por cima, assim, quando é para os outros a gente aponta. Como dizem por aí, para o outro é a lei. Para você, Ronaldo, é a lei. Para mim, não, é a graça. Para você, castigo. Errou, castigo. Para mim, não, eu tenho perdão. Senhor, não, foi por isso. O outro não importa por que fez ou deixou de fazer, por que falou ou deixou de falar. Então, mas a gente não pode se entregar à desculpa. Porque nada justifica a gente viver no mundanismo.
A gente viver uma vida de imoralidade, a gente viver uma vida que não seja para buscar, para se aproximar da luz de Deus, da pureza de Deus. Nada justifica. A palavra de Deus diz que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo tem. E a gente sabe que o nosso Senhor Jesus, ele irá voltar. E ele vem buscar a sua igreja preparada, a igreja que está esperando ele. E eu estava vendo, estava passando no YouTube, e eu vi uma pergunta assim, é justo, o inferno é justo? Seria justo uma pessoa ser castigada ao tormento eterno, ficar eternamente no inferno? Eu não cheguei a abrir o vídeo, então eu não sei o que o rapaz falava, mas eu fiquei pensando nessa pergunta. E pensei, primeiramente, Deus não é injusto. Vamos partir desse princípio. Deus é justo. A partir daí a gente prossegue no pensamento. Que coisa mais justa do que você permitir a alguém passar a eternidade com tudo aquilo que ela amou e que ela se agarrou em sua vida? Quer algo mais justo que isso? Tudo que a gente amou, que a gente se agarrou, a gente vai passar a eternidade junto. Se eu me agarrei em Deus, se eu amo a Deus, se eu quero Deus, se eu busco a Deus, se a minha intenção é estar próximo de Deus, nada mais justo que eu passe a minha eternidade com Ele. Nada mais justo. Se eu quis o mundo, se eu agarrei o mundo, se eu quis as imoralidades, se eu quis as trevas, se eu amei o mundo, nada mais justo que eu ter o mesmo destino do mundo. Então a gente não pode usar desculpas para tentar justificar qualquer mundanismo, qualquer imoralidade que a gente cometa. E voltando ao parênteses que eu falei grandão que eu ia abrir, o Senhor, ele tem perdão para todos nós. O sangue de Jesus nos perdoa. O Senhor Jesus, ele está disposto a nos perdoar. Mas ele está disposto também a nos transformar. A gente precisa ser diferente. A gente precisa ser verdadeiramente diferente. Não simplesmente na aparência, não simplesmente no falar. A gente precisa ser diferente aqui dentro. E quando a gente é diferente aqui dentro, que o Senhor Jesus nos transforma aqui dentro, isso extravasa e a gente não precisa às vezes nem falar. E o outro já vê a diferença. Eu lembro que quando a gente é criança, nossos pais quando falam, todo mundo vai, todo mundo brinca, todo mundo faz. Nossa mãe, nosso pai falava, você não é todo mundo. Vale a mesma coisa, você não é todo mundo, você é servo do Senhor, você é filho de Deus. Você é cristão, você tem que ser um pequeno Cristo, você tem que exalar a natureza de Deus por onde passar. Eu tenho que exalar a natureza de Deus por onde eu passar. E para isso eu tenho que buscar a luz de Deus, eu tenho que buscar a pureza de Deus, eu tenho que buscar estar próximo do Senhor. E abdicar de qualquer treva, de qualquer imoralidade. Esporádica ou não, tropeço ou não. Que o Senhor Jesus, ele possa verdadeiramente nos transformar, transformar nosso caráter, transformar nossa mente, nos perdoar e nos ajudar na caminhada. De maneira que a gente possa seguir firme, termos vontade, intenção e conseguirmos nos mover dentro dessa vontade, dessa intenção que temos de buscar a Deus. Vamos nos dedicar a buscar a luz, a estar próximos da luz. A estar próximos de Deus, a pureza de Deus, a buscar a santidade de Deus. Vamos orar mais. Vamos ler mais a palavra. Vamos jejuar para o Senhor. Vamos buscar verdadeiramente estar próximos, estar pertos. Para que nós possamos ter o caráter de Jesus nas nossas vidas. E que a gente não possa ser aquela pessoa que alguns dizem, faz um monte de coisa, vai para a igreja. Ou então, quando alguém faz alguma coisa, e é crente. Que a gente seja reconhecido pelo mundo, pelo nosso Senhor e pelo inimigo, como servos verdadeiros do Deus Altíssimo. Como servos verdadeiros, cristãos verdadeiros diante do Senhor. E possamos estar cheios da luz de Deus, da pureza de Deus, da santidade de Deus nas nossas vidas. Essa é a palavra que eu queria compartilhar para os irmãos nessa noite. Agradeço a oportunidade.